Voltamos a falar sobre os dados de produção industrial. Para analisar os números divulgados hoje, converso agora com Haroldo da Silva, vice-presidente da Coricom São Paulo. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, Haroldo. Para você também e para sua audiência, Gabriel. Satisfação estar aqui Ex- com. Satisfação é toda nossa, Haroldo. Satisfação é toda nossa. Muito obrigado por aceitar nosso convite nesta manhã para falar um pouquinho sobre setor industrial. Produção em desaceleração, 0,1% de crescimento, mesmo assim mantendo resultado positivo. Destaques desta publicação que o senhor percebe do setor industrial nestes dados de alta frequência. Olha, Gabriel, eu vejo que aquilo que o Banco Central brasileiro estava buscando, que é uma desaceleração da economia brasileira, e com isso investindo no aumento da taxa de juros Selic, está sendo materializado. Então veja você que o avanço que a gente está falando aqui foi basicamente uma estabilidade, mas de verdade alguns setores ainda continuam com um ritmo de crescimento olhando mais para o passado, mas no dado de abril já é possível notar claramente uma desaceleração importante em vários dos segmentos industriais. Eu diria para você que, observando o que a gente tem acumulado de produção industrial até abril, em 12 meses, é um número bastante importante. A gente está com um crescimento da ordem de quase 3%. Mas se a gente notar, por exemplo, o que aconteceu agora no mês de abril, comparado ao mesmo mês do ano passado, ou seja, de abril passado, a gente já tem um recuo da ordem de 2%. Então, Gabriel, o que eu menciono é o que a gente está assistindo agora é um processo nítido de desaceleração, provocado fundamentalmente aí por uma política monetária muito mais restritiva do que a gente tinha até então. Vale notar, a taxa de juros subiu agora em maio, então nós vamos ter provavelmente mais processos de desaceleração no curto prazo. Inclusive, eu queria até compartilhar em tela um dos destaques da apresentação desta produção industrial, que é uma leitura dos setores. Então, temos para formar este 0,1% de alta, essa básica estabilidade, basicamente uma estabilidade no mês, nós tivemos, por exemplo, resultado de 13 segmentos em crescimento e 11 em queda. Uma das variações foi nula. Então, a gente já pode ver um espalhamento aí dessas variações negativas, não mais aquela indústria tão forte que apresentava vários, a maioria dos segmentos apresentando alta. E a gente já pode ler dentro deste dado uma desaceleração, mesmo que não para o dado cheio, mas uma queda acentuada para parte dos segmentos. Podemos sim, Gabriel. Vale mencionar, você tem alguns dos segmentos industriais cujos outros segmentos é que são os fornecedores. Só para dar um detalhe, máquinas e equipamentos, por exemplo, tem lá o pessoal do aço, né? O segmento de aço que é fornecedor. Então, não é no mesmo instante em que você tem um processo de desaceleração completo. A matéria está mostrando agora, por exemplo, o setor automobilístico. Esse é um setor que claramente veio muito forte ao longo do tempo. Nos últimos 12 meses, por exemplo, aqui a gente pode ver uma alta da ordem de 7,1% na questão dos automóveis, mas agora, mais recentemente, a gente já enxerga um processo de desaceleração, o que certamente vai chegar também à indústria de aço. Esta pulverização de números menores, de ímpeto menor, de crescimento menor, ou até mesmo de alguma desaceleração contundente, isso aí era basicamente o que o Banco Central esperava, não só do segmento industrial, mas de outros segmentos. E acrescento aqui, Gabriel, que isso é uma preocupação, talvez essa desaceleração seja muito mais forte do que aquela que a gente deveria precisar. Essa taxa de juros realmente ela impacta todos os segmentos econômicos, mas mais ainda a indústria, que normalmente busca recursos para se manter no mercado financeiro e com taxa de juros que são taxas de mercado. São poucas as oportunidades de crédito que esse segmento tem que não sejam a taxa de mercado. Algumas linhas do BNDES, são poucas, então, as alternativas para se fugir aí da alta da Selic que essa indústria tem. Então, eu diria para você que essa disseminação, a gente deve assistir isso mais ainda ao longo desse semestre em especial, tendo em vista que a taxa de juros traz os seus resultados há cerca de 6 meses depois da sua aplicação. Então, como a gente teve até o mês passado uma alta de Selic, provavelmente a gente vai assistir uma desaceleração mais intensa e mais espraiada por vários segmentos industriais.
Eu acho interessante a gente também olhar para alguns segmentos. Você mencionava, tem alguns que são fornecedores de outros segmentos da indústria. Vamos trazer na tela novamente a apresentação do IBGE. Bens de capital, até vou puxar um pouquinho aqui para baixo para a gente ter essa noção. Em relação ao mesmo trimestre lá do ano passado, queda de 3,3%. Bens de capital são aqueles utilizados para produzir outros bens. No caso, aí a gente está falando talvez de investimentos do setor industrial, o Haroldo. Essa é um dos dados que aponta que o setor pode estar parando de investir tanto no crescimento da produção. Então, Gabriel, isso pode ser uma meta aí do Banco Central de reduzir a atividade, mas esta questão dos bens de capital, ela traz um problema de curto prazo e de longo prazo maior ainda, que é aquele que o Brasil precisa enfrentar uma melhoria do seu processo de produtividade, e para melhorar a produtividade, certamente você tem que investir em maquinário mais moderno, não só em treinamento de trabalhador e etc., mas você precisa efetivamente ter máquinas de acordo com aquelas que os seus concorrentes internacionais têm. E para isso, evidentemente, nós precisamos de crédito. Precisamos robotizar a parte da produção industrial, precisamos levar aquele conceito de indústria 4.0 que interliga a internet e outras novidades no limite para a nossa indústria brasileira. E isso, certamente, quando você tem um impedimento da aquisição de bens de capital ou torna isso mais difícil, as nossas máquinas e equipamentos acabam ficando defasadas se comparados a outros países produtores e concorrentes brasileiros. Então, esse é um processo que nos preocupa a médio e longo prazo. Precisamos rapidamente, Gabriel, eu diria, sairmos aí desse ciclo de alta de juros, porque isso trará problemas sérios para a competitividade brasileira a médio prazo. Naquele voo de galinha, a economia sobe, a inflação vem, aí vem juros, a economia cai, e a gente fica sempre nesse ciclo eterno, o Haroldo. Evidentemente, isso é um problema sério. Nós temos agora, diferentemente de outros períodos, uma nova política industrial que está colocada, que está sendo levada a cabo, especialmente à frente dela está o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o que significa uma capacidade de diálogo do setor industrial com o governo atual. A política tem mostrado ser eficiente em vários segmentos, mas, de um lado, nós temos política industrial que traz novidades, que traz, por exemplo, aquisição de compras públicas, levando em consideração os produtos brasileiros, né, produtos feitos localmente, como uma vantagem, mas, ao mesmo tempo, você puxa o freio de mão com os juros, certamente o resultado da indústria é inferior àquilo que deveria ser se não tivéssemos esse impeditivo. E aí realmente preocupa essa questão do voo da galinha que você mencionou, né? Eu diria que a questão, por exemplo, dos investimentos produtivos pode nos ajudar a combater a inflação lá mais adiante, porque produtividade significa que é possível fazer mais com menos. Então, isso certamente ajudaria no processo inflacionário. Mas, se não tivermos a capacidade de trazermos a nossa indústria aos padrões de modernidade que outros países do mundo têm, que são concorrentes nossos, certamente nós vamos ter problema. Ademais, os investimentos estrangeiros que podem vir para o segmento industrial e nos trazer complementariedade, por exemplo, em termos tecnológicos, nós estamos recebendo bastante investimento de outros países, especialmente da China, inclusive no segmento industrial focadamente no automobilístico. Então, todas essas questões podem ser interrompidas se a gente tiver um processo de alta de juros como esse prolongado. Perfeito. Aí a gente olha, por exemplo, para efeitos no setor. Você mencionava que a gente já vê uma desaceleração, essa desaceleração, por exemplo, pulverizada, como a gente viu aqui, 11 segmentos em queda no último mês, segundo dados do IBGE. A gente olhando para frente, a expectativa é que o segundo semestre seja mais pesado para a indústria? Essa é a grande aposta? Olha, o que é possível verificar é que o segundo semestre, por conta até das aquisições de final de ano e etc., ele normalmente costuma ser bom, mas esse normalmente não se aplica para um período com uma política monetária tão restritiva como nós temos agora. Há que se lembrar também, Gabriel, que não pode escapar da nossa conversa aqui agora, é que está sendo discutido no Congresso Nacional a questão do IOF, do aumento do IOF que foi enviado para o Congresso Nacional e que há resistência. O que a indústria tem a ver com o IOF? Encarece ainda mais o crédito, não é só a questão da Selic, mas encarece ainda mais o crédito, quer seja para o industrial, que vai pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro para poder fazer as suas atividades econômicas e o seu processo de transformação, quer seja também para o consumidor desses bens industriais, ou seja,
nós vamos colocar dois freios aí no mesmo segmento. Claro, a economia toda sofre, né? Inclusive as aplicações financeiras sofrem com um aumento de IOF. E vale mencionar, esse aumento de IOF está sendo questionado, especialmente porque ele está com uma perspectiva de ser arrecadatório e, na verdade, esse é um tributo que ele deveria ter um aspecto simplesmente parafiscal, que significa dizer regulatório. Então, Gabriel, nesse cenário atual que eu coloco para você aqui, eu diria que o segundo semestre para a indústria, que normalmente é melhor, eu diria que não tenhamos aí uma expectativa tão boa. Se nós empatarmos aí ou crescermos um pouquinho mais do que o ano passado, eu acho que isso já vai ser um grande avanço, tendo em vista as restrições que a gente tem assistido, fora a questão da guerra comercial com os Estados Unidos, que traz turbulência para todo o mercado e a indústria sofre um pouco mais por isso. Já que você levantou essa pauta do IOF, está em muita discussão. A gente está esperando, por exemplo, um pronunciamento do presidente Lula, agendado para 10 horas da manhã. A gente ainda está aguardando, não se sabe qual vai ser o tema dessa entrevista coletiva, mas o dia vai ser tomado por discussões para alternativas ao IOF. A promessa de Fernando Haddad é que até às 3 horas da tarde nós tenhamos um pronunciamento oficial com quais serão as medidas adotadas pelo governo e pelo Congresso Nacional. Fala em PEC, fala em medida provisória, fala em projeto de lei, então nada definido ainda. Hoje vai ser um dia muito importante para essa pauta do IOF. Mas quando a gente olha para polêmicas envolvendo essa história, uma das maiores é a operação de risco sacado, que a gente normalmente associa ao varejo, mas que a indústria também pode ser afetada pela interpretação de que o risco sacado é uma modalidade de crédito e, por isso, recebe a cobrança do IOF a partir do decreto de 2 semanas atrás. Como é que está essa discussão? Como é que pode afetar o setor industrial, a relação com os seus fornecedores? Você chamou atenção para um ponto em que às vezes ele passa sem muita chamar atenção, né? É verdade, isso é uma preocupação também do setor industrial, mas mesmo que não pegue o setor industrial de maneira imediata, vamos imaginar o seguinte: como você tem uma dificuldade adicional lá no varejo, para obtenção de crédito e mais um tributo que pode envolver, ou seja, mais um encarecimento dentro da linha, né, dentro do processo comercial que chega até o consumidor, você está pondo mais restrições ainda à atividade econômica e encarecendo os produtos que o nosso consumidor paga lá no limite. E vale mencionar, né, embora nós tenhamos agora uma taxa de desemprego relativamente baixa para os padrões brasileiros, alguma melhoria salarial, muito disso tem acontecido fundamentalmente por conta de programas sociais, como que são importantes, que devem receber bastante atenção, como é o caso do aumento do salário mínimo para além da inflação, isso acaba colocando recursos na atividade econômica. Mas, Gabriel, quando você coloca vários freios assim, neste tipo de operação, como você mencionou, do risco sacado, isso certamente chega no preço final do produto. E chegando ao preço final do produto, reduz toda a atividade econômica. Nós estamos aqui no setor industrial bastante preocupados com este tema. Nós, economistas, também estamos preocupados porque essa questão de você levar mais recursos aos cofres públicos a partir de tributos que têm caráter regulatório não nos parece uma alternativa plausível, uma alternativa das melhores. E vale mencionar, tem muita coisa que dá para ser feita aí, que, claro, tem custo político, mas é assim, quando você está administrando a máquina pública, você tem esses custos políticos que devem ser enfrentados. E esses custos políticos, Gabriel, para mim, eles não devem ficar só a cargo do executivo. Você tem o judiciário, que tem aí gastos excepcionais, especialmente com remuneração muito acima do teto constitucional, que precisam ser enfrentados. A gente precisa dar um basta nisso. A norma deve ser respeitada por todos, especialmente de quem é do judiciário, e o legislativo também tem uma parcela importante de culpa nesse processo, até porque com emendas que são colocadas no Congresso Nacional e que retiram recurso do Estado, às vezes até sem transparência, fica difícil nós termos aí as contas públicas mais ajustadas. Os mecanismos também de pagamento desses auxílios sociais, eles devem ser revistos. Só para dar um exemplo para você, eu vejo com muita preocupação momentos em que a gente tem uma taxa de desemprego baixa com os nossos padrões e, ao mesmo tempo, a gente aumenta o gasto com seguro-desemprego. Não me parece apropriado, significa dizer para mim que a política pública deve ser redesenhada. Se isso tem custo político ou não, certamente terá, mas se isso for bem explicado para o bem maior da população, eu acho que é um tema que a gente precisa enfrentar.
Falando em custo político, uma das alternativas levantadas pelo presidente da Câmara e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é a revisão de benefícios tributários. A indústria normalmente entra nessa conversa, como outros setores da economia também. É uma alternativa, é o caminho certo para a gente revisar, por exemplo, a arrecadação do governo? Fernando Haddad fala em uma caixa preta de 800 bilhões de reais por ano, só com benefícios tributários, Haroldo. Eu acho que esse é um tema que precisa ser revisitado, sim. Alguns processos, como houve no passado, como a desoneração da folha de pagamentos, ele tinha lá um objetivo claro, que é a geração de empregos em um momento em que a atividade econômica estava extremamente baixa. Foi desenhado e ele vem sendo prolongado. Eu estou dando ele como exemplo, mas existem vários outros que o ministro Haddad chamou a atenção. Eu acho que é sério, tem que ser revisitado. Uma política pública, ela tem que ter um retorno esperado pela sociedade, ele sempre deve ser acompanhado, então esse pode ser, sim, um tema. E outras questões, como, por exemplo, você tributar grandes fortunas, até o conceito de grandes fortunas é complicado, mas você fazer uma forma de tributação mais próxima àquela de países desenvolvidos, a reforma tributária que o Brasil está trazendo agora pode ser um ganho importante de competitividade, inclusive de melhoria, né, da transparência das questões tributárias brasileiras. Mas eu diria para você que até a reforma tributária está totalmente materializada, que a gente estima que seja lá em 2033, muita coisa tem que ser feita. E na questão dos benefícios fiscais, todos eles, eu não vejo problema nenhum. Acho que eles têm que ser revisitados e observar qual que é o retorno que isso está dando para a sociedade. E, claro, calibrá-los paulatinamente. O que não se pode fazer são políticas assodadas de interrupção de benefícios que hoje trazem retornos para a sociedade. Só para dar uma ideia para você, por exemplo, na área de dispositivos médicos, você tem uma tributação menor do que em outros tipos de produtos e a própria reforma tributária preserva isso. Então, significa dizer, por exemplo, tem um convênio de ICMS 01/99. Esse é um tema importante que nós, brasileiros, se a gente não tiver esse tipo de benefício tributário valendo, certamente isso vai resultar num afastamento, né, numa dificuldade do brasileiro ter acesso à saúde, seja ela a partir do SUS ou seja ela a partir da rede privada. Haroldo da Silva, vice-presidente do Coricom São Paulo, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima manhã a você, uma boa terça-feira, um ótimo serviço. Um ótimo dia para todos nós aí, para sua audiência em especial. Agradecido, meu caro, sempre bem-vindo.